Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live hoje, Como Estudar Jurisprudência. Eu estou aqui, professora Luciana, de Fazenda Pública em Juízo, com o professor Gustavo Scatolini. É uma honra estar aqui com ele, né, professor? Muito obrigado, Luciana, que é do PG Bacim aqui, né, procuradora do Banco Central, da aula de processo civil, Fazenda Pública em Juízo. E vai nos ensinar aí a como estudar jurisprudência, né, pessoal, que é um tema que a gente sabe muito caro para concurso de área jurídica, né, advocacia pública, defensoria, analista, delegado de polícia, promotorias, todos os concursos de área jurídica cobram bastante jurisprudência. Não só na fase objetiva, na segunda fase, que é a discursiva, cai bastante, e também nas provas orais. E também, para quem não é da área jurídica, concursos não jurídicos também cobram bastante, cobram muitas questões que são jurisprudência ou do STJ ou então do STF. E esses julgados tem que ensinar os alunos, né, a como procurar, ir na fonte correta, lá no site do STF, do STJ. E hoje não basta só ler os informativos, né? Tem que ler as teses do STJ, do STF, muito além do informativo semanal, né, Luciana? É isso aí, pessoal. Hoje o que despenca em concurso, podemos falar assim, é realmente a jurisprudência. Daí a importância de você entender como estudar para que esse estudo seja eficiente e você realmente tenha um proveito aqui. Utilize o mínimo de tempo possível e tenha o maior proveito possível estudando a jurisprudência. Tá bom? Vou pedir hoje que vocês participem aí da nossa aula, né, professor? Coloquem suas dúvidas, perguntas, suas angústias aí sobre os seus estudos e vamos aqui com a gente. Porque só um pontinho aqui, né? O assunto, né, jurisprudência, né, mas quando fala jurisprudência, envolve jurisprudência, envolve as súmulas vinculantes, casos de repercussão geral, casos de recurso repetitivo do STJ, jurisprudência em teses do STJ, um monte de coisa, né? É muita coisa. E para quem é de concurso de advocacia pública, ainda tem a jurisprudência do TST. Aqueles enunciados lá também tem que saber. É difícil, né, e gente? A vida do concurseiro não é fácil. Não é fácil. E às vezes até jurisprudência do TCU para advocacia pública, verdade, que cai nos concursos mesmo. Também, algumas teses que lá também tem a sua jurisprudência, mas eu acho que não precisa ler os informativos do TCU não, que aí já fica bastante coisa. O que for do TCU, eu sempre falo em sala de aula para vocês. Mas quem tiver um tempinho, quiser ler também, fique à vontade. Tem bastante relevância no direito administrativo, né, professor? Então aí vale a pena assistir suas aulas e já pegar ali o que é importante, né? Nós vamos falar aqui sobre isso também, alguma jurisprudência para você estudar ali com base nas aulas e não falando porque nós damos aula, né, professor? Mas é porque realmente a jurisprudência um pouco mais antiga, que você não vai ter acesso ali no informativo semanal, você pode ter acesso nas aulas. Já vai facilitar para você, tá bom? Bom, então vamos aqui para o nosso material, já começar. Enquanto isso, que vocês tiverem de dúvida, vamos colocando aí, sejam bem-vindos, quem está entrando e chegando, como estudar jurisprudência. Pessoal, primeira coisa que eu coloquei aqui, primeira dica foi: não estude jurisprudência por um critério cronológico, mas por assunto. O que eu quero falar aqui? Especificamente aqui para o nosso âmbito de concurso, né, professor Gustavo, mais focado na AGU, que ainda estamos aí sem um edital, né, que já saiu. O que nós temos são notícias muito bem fundadas, editais aí que estão para sair, mas ainda não temos o edital. Então, neste momento aqui, pensando no concurso da AGU, o que é importante? Ao invés de você procurar jurisprudência ali com base naquilo que está saindo toda semana, de uma forma aleatória, é mais adequado, tá? Que você estude a jurisprudência por assunto.
Quando você estuda assim por assunto, buscando ali o tema no STF, no STJ, jurisprudência em tese, você vai ter a possibilidade de fazer mais links, né? Links aqui na sua cabeça mesmo com o tema que você está estudando. Então, se por exemplo, hoje você pegou para estudar uma determinada matéria aí, de direito administrativo ou de processo civil, você pode, ao final daquele estudo, né, ou até no meio ali daquele estudo, ir até o site do STJ ou do STF e buscar ali jurisprudências acerca daquele tema. Porque você já deu uma passada por aquele assunto e vai ser mais uma forma de fixar aquele assunto, rebater ali, entrar novamente, repisar ali na sua mente esse assunto, só que por outro viés, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, aqui, em relação à jurisprudência do STJ, é bem interessante essa parte aqui do site que fala sobre a jurisprudência em teses. Aqui, você vem aqui, seleciona o ramo do direito, não dá aqui pra gente abrir, né, professor? Mas nós temos aqui todos os ramos do direito, você pode colocar, por exemplo, direito administrativo e já ir aqui direto, selecionar não só a edição, mas o próprio assunto do direito administrativo que você está estudando, aqui, né? Tem uma parte lá que fala assim, teses de PAD. Aí tem lá várias teses de PAD, né, que é processo disciplinar. Aí tem lá edição 1, aí tem uns 20 entendimentos. Aí tem edição 2, mais uns 20 e poucos entendimentos. Aí tem lá tese sobre improbidade. Aí tem lá edição 1, edição 2. Cada edição dessa tem 15, 20, 25 entendimentos que você consegue estudar, como ela falou, de maneira direcionada, né? Você vai lá, estuda hoje improbidade, vai no site do STJ, nesse link, né? Jurisprudência em tese, e você consegue estudar os julgados que já são separados ali por assunto. Uhum. Essa parte aqui do site, na verdade, né, são aqueles julgados que são muito recorrentes no STJ, muito recorrentes de verdade, que já saíram informativo, tem alguns até que viraram súmulas depois, e eles simplificaram a nossa busca aqui. São, digamos assim, teses prontas de entendimentos repetitivos e já fixados. E o legal disso aqui vou colocar de novo. É que eu vejo muitas vezes, Luciana, questão de prova, que a gente percebe que o examinador ele foi nesse link aí do site do STJ e pegou de lá a questão. Sim. É Ctrl-C, Ctrl-V desses entendimentos. Esse aqui, nós tivemos também, professor, na última prova, a penúltima oficina de peças que eu fiz, eu trouxe uma prova do Sebrasp, agora eu não me recordo exatamente qual foi, mas ela foi agora, de 2021, né, do ano passado, e eles pegaram todas as jurisprudências em tese que estavam aqui sobre servidor. Uhum. Então, era assim, você tinha que fazer a contestação, e toda a contestação, quem está acompanhando aí minha oficina de peças vai lembrar, toda a contestação, ela passava, todos os argumentos jurídicos da contestação em relação ao mérito, todos eles se referiam aqui à jurisprudência em tese do STJ. Então, quem tinha lido, né, quem foi lá, vou estudar servidores públicos hoje, aí estudou ali a Lei 8.112, depois vai lá em jurisprudência em tese e procura servidor público para fechar ali aquele assunto. E aí, quem fez isso sabia ali as teses, né, e com certeza conseguiu acertar a contestação no que se refere ao mérito dessa peça ali que caiu numa segunda fase de procuradoria. Uhum. Então, realmente, e não só na segunda fase, na primeira fase também, por se tratar de uma jurisprudência que já está bem consolidada e é colocada aqui no site de uma forma muito objetiva, com uma frase, é algo mais simples do examinador cobrar, né? É porque para ele fica mais fácil, né? Ele vai lá, pega aquela tese que é digamos uma frase pronta
e coloca na prova, certo ou errado, então né, pega ali na discursiva e faz uma questão envolvendo aquele entendimento, né? Aquele entendimento. Então quer dizer assim, ficar só nos informativos semanais já não está sendo suficiente. O aluno tem que buscar um pouquinho mais além disso, né? Isso. E eu acho que os informativos semanais têm a sua importância também, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente quando estiver ali já mais próximo da prova. Tá? E aí, nesse momento, se você está começando a estudar, ou você está indo ainda assunto por assunto, é interessante que a cada assunto você revise, você vá até a jurisprudência para ver qual é a opinião do tribunal sobre aquele assunto, tá? Qual é a opinião do STJ. E aí, a Liliane perguntou ali, para estudar também a partir da Constituição e o Supremo, que eu até não coloquei aqui, mas é mais ou menos parecido aqui com esse link do STJ de jurisprudência em teses. Eu acho excelente também, porque também lá a Constituição e o Supremo está por assunto, não de forma tão objetiva, pelo menos da última vez que eu vi, como no STJ. Mas é mais fácil de você encontrar qual é o entendimento do Supremo a respeito de determinado assunto. É só ir lá e tem. Tem mesmo por assunto. Na aula de responsabilidade civil de Estado, eu falo, vai lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, e depois da aula, vai no site Supremo e veja todas as teses, todas as emendas que eles colocam lá no 37, parágrafo 6º. Porque a gente vê que dali também saem várias questões de concurso daquelas emendas que estão ali. Sim. Estudar para concurso não é só uma forma, né? Você precisa ler a lei seca, você precisa fazer exercícios e também ir até a jurisprudência. Então, você sistematizar essa ida até a jurisprudência com base no tema, no assunto que você está estudando naquele dia, é algo muito efetivo. Assim, eu considero algo que realmente eu fiz isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu senti que eu estava gravando melhor, assim, a jurisprudência, sabe? Não estava muito aquela coisa solta de quando você vê pelo que está saindo, né? Fica muito solto, são muitos assuntos. E quando você fecha o assunto indo na jurisprudência, fecha melhor ali o seu entendimento. E até bom até para revisar, fica fácil, sabe? Eu quero revisar hoje jurisprudência sobre desapropriação. Vai no site do STJ, na parte lá de teses, e pega o julgado e vai revisando. Porque tem que ter a revisão também, porque você pegar esse assunto para a prova, que é a jurisprudência, você tem que estar com aquele entendimento consolidado na sua mente para você realmente, caiu na questão, você acertar. Então, é fonte de revisão. Se você estudou uma vez, quer revisar, volta lá de novo, está bem fácil o acesso, releia os julgados, depois de um tempinho volta de novo, releia mais uma vez, até você estar com as informações bem consolidadas. É verdade, professor. Isso que você falou é muito interessante, a informação consolidada. Porque no momento que, se você tem a informação muito clara, no momento que você olha para a questão, você identifica se aquilo está certo ou errado. Se a informação estiver muito solta, como por exemplo, quando você acessa a jurisprudência por esse critério cronológico, saiu hoje, vou dar uma olhadinha, saiu. E isso acaba ficando solto também. Então, não é só ver, você precisa entender aquilo ali e realmente gravar de uma forma consolidada, de modo que você identifique se a questão está certa ou errada. Isso. Né? Bom, vou seguindo aqui para a próxima dica. Aprenda e não decore, tá? Por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Se você está estudando aqui para a advocacia pública, a jurisprudência que vai ser cobrada de você de uma forma mais intensa vai ser na sua segunda fase. Então, não adianta você decorar. É importante que você entenda como se deu a construção daquele entendimento jurisprudencial. Eu sei que é muita coisa, né, professor? É difícil mesmo, mas com a prática, com o tempo, isso vai se tornando mais fácil para você. O que você falou é interessante, porque assim, na primeira fase, se você realmente decorar a tese, o STJ entendeu o quê? Você decorou a tese,
você pode acertar a questão na primeira fase. Agora, vai para uma segunda fase, você tem que demonstrar mais conhecimento. STJ entendeu nesse sentido por quê, né? Aí vai ter que explicar qual foi a discussão jurídica, qual foi o artigo que foi violado, se teve de repente um ministro que abriu divergência ou então quis abrir. É importante você citar isso na sua prova. No meu concurso da PGFN, que foi 2007/2008, eu lembro que teve no ano um julgado do STJ, que foi um ERESP do ministro Teori Zavascki. E era um caso assim, de tributário, que era um caso assim que aquele julgado mais importante do ano, falei, cara, esse aqui vai cair na minha prova. Aí eu peguei o voto do Teori todinho, né? Aí decorei, foi o ministro Teori Zavascki. Até o nome dele eu aprendi a escrever direitinho quando errar na hora da prova. Ministro Teori, decorei o nome do ERESP, né? Embargo e recurso especial. Decorei a tese todinha e ainda coloquei, né, se o julgado foi por unanimidade ou não. E caiu na segunda fase. Aí eu coloquei tudo isso, porque esse julgado foi de acordo com o ERESP número tal, ministro Teori Zavascki decidiu na data tal. Parecia que eu tinha uma cola daquilo, mas assim, é porque eu estudei tanto aquilo e eu entendi o julgado, que eu tinha que explicar na segunda fase, memorizei quem foi o ministro, qual foi a sessão que julgou, qual foi o entendimento, qual foi a discussão que recaiu ali e tirei a nota máxima nessa questão. Mas porque eu não só coloquei o que foi julgado, mas eu trouxe mais informações além do entendimento. É legal, isso é ótimo. E tem hoje, né, essas facilidades, a pessoa encontra, mas eu acho importante também você fazer isso. E aí, vindo aqui para o nosso, né, para o nosso âmbito aqui dos concursos da AGU, você colocar ali as jurisprudências mais importantes, como o professor Gustavo falou, né, que ele ia fazer concurso para a PFN, então um julgado ali de tributário. E aí você pensar naqueles temas que são mais importantes para a carreira que você está fazendo a prova e realmente destrinchar esses julgados. Porque aí fazer isso, né, você mesmo fazer isso, porque é a melhor forma de você assimilar e guardar esse assunto, tá bom? E aí eu até coloquei aqui, gente, alguns passos para que você consiga entender como se deu essa construção jurisprudencial. Quando você lê ali a própria ementa, ou você pode ler também no informativo, buscar aquele julgado no informativo, tem lá o destaque, né? Um resuminho, no próprio informativo tem o resumo. Então você pode buscar esse informativo por aquele assunto que você está estudando. Quando você chega lá no informativo, tem os destaques, tem o resumo daquele julgado. E naquele próprio resumo, você não precisa ler, obviamente, o acórdão todo, a não ser que seja um julgado muito importante, que você entenda ali, mas eu acredito que aquele destaque, em geral, ele tem tudo ali de forma muito bem resumida, tá? E ali no próprio destaque, o que você pode fazer? Já se perguntar ali, qual é a legislação que está envolvida nesse caso aqui, para você já entender qual é a lei, tá? Se perguntar qual é a controvérsia, o que está sendo discutido ali, quais os elementos específicos daquele caso concreto. É importante você entender também quais foram os argumentos jurídicos que foram utilizados ali pelos julgadores para chegar à tese que foi vencedora e quais foram os princípios, as normas também utilizados para chegar àquele resultado. E aí, eu até coloquei aqui um julgado recente, tá? Que envolve aqui um tema de fazenda pública e de direito administrativo. Para que a gente possa aqui juntos fazer essa construção, entender como se deu essa construção, né? Jurisprudencial, tá, pessoal? Olha aqui, esse julgado aqui, ó, do STJ, tá? Falando o quê? Que aplica-se a prescrição quinquenal do decreto 20.910 de 32, que fala ali do prazo de 5 anos, né, em todas as ações contra a fazenda pública. Fala que se aplica às empresas estatais, prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial.
Então vamos entender aqui, né? O que foi esse julgado? Isso pode cair da forma como está aqui na prova, né, professor? Exatamente como está aqui. E aí a importância também, deixa eu pegar a borracha. A importância também de você ver também a ementa e gravar da forma como está ali, ok? E aí, em seguida, você passar para o destaque daquele informativo e entender como se deu essa construção jurisprudencial. Vamos passar aqui, peraí. Olha, qual foi a legislação envolvida aqui, gente? Nesse caso, o decreto 20.910, que fala que as dívidas passivas da União dos Estados e dos municípios, ou seja, da Fazenda Pública, prescrevem em 5 anos, ok? Prescrevem em 5 anos. Esse prazo, pelo decreto 4.597, se aplica às autarquias e às fundações públicas, né? Fundações privadas, mas de direito público. E esse prazo aqui, qual foi a discussão do STJ? Tem o prazo de 5 anos específico para a Fazenda Pública, ok? E tem o prazo do Código Civil, que é de 10 anos. E a discussão foi, olha só, no caso das sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais em regime de monopólio, ou seja, aquelas estatais que estão ali, que se submetem ao pagamento até por precatórios, como já decidiu o STF, né? Em relação a elas, também se aplica o prazo prescricional quinquenal da Fazenda Pública? Então, essa aqui você tem que saber, né, quando você for ler o julgado, qual foi a legislação envolvida? Foi essa legislação aqui. O decreto que tem um prazo específico para a Fazenda Pública e, por outro lado, o Código Civil. Qual que vai se aplicar aqui? Então, esse foi o questionamento que chegou ao STJ. Vamos voltar aqui para o que o STJ falou? Que o regime jurídico dessas sociedades, ele estava falando aqui das estatais, é híbrido, né? Caracterizando-se pela convivência de normas de direito público e de direito privado. Então, o STJ fala o seguinte: normalmente, para uma empresa pública e sociedade de economia mista, eu vou aplicar o regime de direito privado, conforme prevê ali a Constituição Federal. Agora, nesse caso específico, né, professor, já que elas prestam serviço público ali essencial e em regime de monopólio... Não tem concorrência, né? Não tem a concorrência, então é justo que se aplique também o prazo prescricional quinquenal da Fazenda Pública, tá? Vou colocar aqui para vocês para resumir. Então aí, o que o STJ decidiu? Né, vocês entenderem o que levou o STJ a decidir isso. Foi entender que havia esse regime jurídico híbrido. E ele até fala, que tem uma orientação sedimentada na Corte que esse prazo quinquenal não se aplica às sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações de direito privado. Tá? Mas, contudo, nesse caso específico de estatais que prestam serviços públicos essenciais e que não se dediquem à exploração de atividade econômica, não tem essa natureza concorrencial, como o professor Gustavo falou, nesse caso especificamente, o que o STJ falou? Vai se aplicar, então, a prescrição quinquenal, tá? Então, é isso aqui, fazendo essas perguntas aqui. Qual é a legislação, né? Que foi aqui o decreto que fala do prazo da Fazenda Pública e o Código Civil, por outro lado. Qual era a controvérsia aqui? Saber ali, em relação a essas, especificamente a essas estatais que têm um regime híbrido, qual seria o prazo prescricional? E esse é o elemento específico aqui do caso concreto. São estatais
que são diferentes, né, das estatais ali normalmente, porque as estatais normalmente estão submetidas ao regime jurídico de direito privado. A Petrobras, por exemplo. E aí até o Supremo decidiu recentemente que o metrô DF, né? O metrô DF, ele presta um serviço público essencial e não é em regime de concorrência, então, portanto, o metrô DF, ele está submetido aos pagamentos por meio do regime de precatórios. E aí já entra aqui também, ou seja, além da questão do regime de precatórios, essas estatais com esse regime híbrido, elas também têm esse prazo prescricional quinquenal, conforme decidiu o STJ, por enquanto, né? Foi o STJ aqui que recentemente decidiu. Então, entender aqui em segundo plano quais são esses elementos específicos para você também não aplicar a jurisprudência em todo caso, não é em todo caso, não é qualquer estatal. Entenda aqui quais são os elementos específicos do caso concreto, tá? E quais foram os argumentos jurídicos aqui dos julgadores? Os argumentos foram especificamente o fato desse regime híbrido dessas estatais. Então, elas não poderiam estar submetidas ao prazo prescricional do Código Civil, né, professor? Seria ali meio que injusto. E quais foram os princípios? É um prazo maior, né? Um prazo de 10 anos, né? Sendo que, na verdade, elas estão ali quase que no lugar do Estado, né? Prestando um serviço essencial sem a exploração de uma atividade econômica com finalidade de lucro, né? E quais foram os princípios aqui? Justamente colocar essa questão do serviço público, né, professor? Que fica por trás aqui. Porque na verdade, os autores falam que essas estatais, né, que prestam serviços públicos, elas são meio que autarquias disfarçadas, né? Porque o Estado, se você pegar o caso dos Correios, na verdade, né, os Correios, né, o regime jurídico deles tinha que ser criado uma autarquia no Brasil e não uma empresa estatal. Por isso que os Correios aqui, eles puxam lá no STF e STJ todos esses julgados, né, que concedem alguns, digamos assim, privilégios de direito público a uma empresa estatal, geralmente quem puxa isso são os Correios. Porque os Correios prestam um serviço público, é o serviço postal, que na verdade era para ser uma autarquia, mas criaram uma empresa estatal e aí acaba que ela vem puxando, né, regras públicas incidentes sobre elas, né? E o que você falou aí é muito legal, Luciana, porque eu fazia mais ou menos isso aí quando eu estava para o concurso público também, para fazer os meus resumos de julgados. Porque quando você pegava os julgados do STJ e STF, você tinha lá muitas informações, né? O texto, hoje em dia, lá dos informativos, é até um pouco mais fácil de você ler, que primeiro vem a tese, é mais fácil, gente. Primeiro vem a tese ali já. Na minha época, era muito enrolado. Eu lembro que eu li assim de primeiro, eu não conseguia entender nada quando eu estava estudando para concurso. Era muito difícil. Não, aí assim, hoje quem faz os resumos tá de parabéns. Não, uma grande evolução, porque era confuso. Então, era assim, muito difícil. Você tinha que, primeiro assim, você tinha que ler os informativos e tinha que entender o que aconteceu, era tudo misturado. Aí o que eu fazia? Eu fazia esse roteiro para fazer o meu resumo. Eu colocava lá, qual foi o entendimento? Aí transcrevi, o STJ entendeu isso. Aí ponto final, frase na linha direta. Aí eu colocava lá, legislação envolvida. A discussão foi com base no decreto 20.910 de 32. Ponto. Aí colocava lá, qual foi a controvérsia, qual foi a discussão? Colocava lá em breves linhas. Então isso aqui é bacana porque é um roteiro para você poder pegar aquele informativo, que hoje é mais didático, e fazer um resumo ainda menor para você poder ficar revisando aquele conteúdo. Né? Então isso aqui é um roteiro muito bacana. E essa discussão aqui é interessante, você entender a controvérsia, entender a legislação envolvida, porque, por exemplo, teve um caso que julgou o STF, não sei se foi esse ano passado, aquela questão de registrar a aposentadoria em Tribunal de Contas. Que antes entendia, né, que você mandava o processo para o TCU, lá atrás entendia que ele não tinha prazo. Aí podia passar 3, 5, 10 anos, não tinha prazo. Depois começou a fixar o seguinte, olha, chegou o processo no TCU, se negar o registro em 5 anos, aí não teria contraditório e ampla defesa. Se negasse o registro depois de 5 anos, aí teria que dar contraditório e ampla defesa ao interessado. E hoje entende o STF que chegou o processo no TCU, ele tem até 5 anos para poder analisar. Não analisou,
perdeu o direito. É como se fosse uma homologação tácita pelo TCU. E aí que é o legal, a fundamentação lá do julgado do STF, eu até acho que foi errada a fundamentação, porque eles entenderam que o prazo de 5 anos era baseado nesse decreto, no 20.910. Sendo que, para mim, tinha que basear em qual legislação? Artigo 54 da Lei 9784/99, porque lá que fala que o prazo para fazer esses registros, o prazo decadencial, está lá, não está nesse artigo aí, nessa legislação. E eu já vi questão de prova que colocou. O STF, hoje em dia, entende que o TCU tem até 5 anos para poder fazer o registro, chegando um processo no TCU, com base no decreto 20.910. Uma pessoa que só decorou a tese, ela vai pensar assim, não, tá errado, porque o decreto 20.910 não é base para isso, seria o artigo 54 da Lei 9784. Só que não, o ministro Gilmar Mendes utilizou esse decreto aqui para fundamentar essa decisão. Então, você entender o caso todo, a legislação que cercou aquele assunto ali, é importante porque isso pode cair na objetiva, numa discursiva e até numa prova oral. É verdade. E se você colocar isso aqui, se você fizer como você falou, né, professor, fazer o seu resuminho, você não esquece, gente. Seguindo esse roteirozinho aí, ó. Você não esquece. Isso vai ampliar o seu conhecimento, porque olha só, nós não passamos só pelo julgado, nós passamos por vários pontos aqui, das estatais, o que o Supremo entende quando elas pagam por meio de precatório. Então, com isso, você vai ampliando e faz um estudo inteligente, sim, porque você passa por diversos pontos. Isso aqui não é perder tempo, é realmente criar uma base firme, consolidada aqui para você ser aprovado no concurso, tá? Bom, coloquei outra dica aqui, mais uma, a terceira, que é você estudar a jurisprudência indicada no próprio PDF, se for aqui o PDF do GRAN, né? Ou se você estuda por algum manual. Tá? Por quê? O que nós temos ali nos PDFs? Temos jurisprudência como o próprio fundamento da explicação do professor, tá? E até como fundamento dos argumentos jurídicos doutrinários. Então, tem uma jurisprudência ali, não passe por aquela jurisprudência como se não fosse nada. Se tá ali, não é à toa. Às vezes eu tô escrevendo o PDF e eu fico, será que se eu destacar ou se eu colocar junto no texto, como que o aluno vai entender? Porque não é para você passar reto, é para você ler sim o que está ali destacado, o que está na ementa. Porque muitas vezes, como está na ementa, cai lá na questão no certo ou errado. Né, professor? O examinador ele é um pouco preguiçoso, né? Ele pega lá o textinho da ementa, fala, vou colocar aqui na prova, certo ou errado. Ali, E ele não quer dificultar a vida dele, ele quer facilitar. Então ele pega lá aquela frase da ementa e coloca na prova. Sim, sim. E aí também, no PDF, você vai ter ali a possibilidade de já entender aqueles argumentos e usar também para a segunda fase e para a prova oral. E se você faz isso também ao ler o julgado, você está construindo uma base aí muito boa mesmo para ser aprovado, tá, gente? A gente pode ver aqui, né, professor, que estudar para concurso dá trabalho. Dá trabalho, cansativo. Dá trabalho, gente, não mas é só pena, ler. Né? Vale super a pena, vale muito a pena, mas não é só ler. Não é só passar os olhos, é realmente colocar ali uma energia em olhar aquilo, entender, saber como se deu, para que realmente crie ali um conteúdo na sua mente, você entenda daquele assunto, seja capaz de falar sobre aquele assunto numa prova oral também. Eu até falo assim com os alunos que você lê revista, você lê jornal, você lê um gibi. Isso é ótimo. Você vai estudar a jurisprudência. Então você vai sentar no momento de concentração. Então eu vou estudar semanalmente STJ e STF, os informativos. Então eu vou separar na minha grade 2 horas para pegar aquele informativo, porque eu tenho que fazer isso aqui com os julgados. Eu tenho que ler o julgado, eu tenho que entender, eu tenho que memorizar um pouquinho, saber qual foi a discussão. Você tem que pegar um momento em que você vai estar concentrado, com disposição, vai sentar e vai estudar. Vai ter que ter o julgado de um lado, o caderno do outro, vai anotar as informações, então vai gastar tempo com aquilo. Deixa para você ler, deitado no sofá, deitado na rede ali, um jornal, uma revista, um gibi, alguma coisa assim, mas isso aqui é para estudar de verdade, com concentração, com atenção, anotando, preparando o material de revisão para você usar futuramente.
É isso aí, pessoal, é atenção. Já que você está estudando, coloca toda a energia naquilo. Porque senão é pior, né? Eu acho pior. Já que está estudando, dá tudo de você. Porque aí, de fato, você vai estar gastando tempo com realmente aquilo que você está falando, que está fazendo. Isso. Né? É isso aí. Está sendo efetivo o seu tempo. Seja efetivo. Tempo, nosso bem mais precioso é tempo. É o tempo. Se você está lendo de qualquer maneira, sem estar com atenção, vai ter que ler de novo, não tem como. Você vai ter que voltar lá naquele ponto e reler de novo. Então, estude uma vez, por mais que você não grave tudo na primeira vez, um pedacinho já ficou. Aí quando você voltar, grava mais um pouquinho. Na revisão, grava mais um pouquinho. Até a hora que você vai estar com aquilo fixado na mente e dificilmente você vai esquecer. Sim, é isso mesmo. É colocar energia, força e também a questão da repetição. Né, repetir isso. E até sobre essa repetição, eu vou colocar aqui o quarto ponto, que é estudar a jurisprudência atual. E aí, sobre estudar a jurisprudência atual, de uma forma, né, aquilo que está saindo toda semana, eu entendo que quando estiver mais perto da prova, essa forma de estudar é mais adequada. Tá? Por quê? O que nós vemos? Nos editais, há uma limitação em relação à legislação, né? A legislação que é cobrada, e o professor Gustavo pode me ajudar, é aquela que é, em geral, até a data da publicação do edital, né, professor? Ele já tem que colocar ali tudo em relação à legislação? Geralmente, eles, lá naquelas observações finais do edital, eles colocam até que momento vai ser cobrado. Tanto a legislação quanto a jurisprudência. Aí eles vão delimitar. Já colocam, aí depende muito de concurso para concurso. Para concurso, de banca né? para banca. Em geral, não sei se você lembra ali dos últimos da AGU, mas aí é super importante o professor falar isso para você ver qual é a limitação quanto à jurisprudência também. Tá? Porque quando não tem essa limitação, pode ser cobrada a jurisprudência que saiu ali 2 semanas antes da sua prova. E aí é o legal de você ver, depois que sai o edital, você acompanhar sim os informativos, pelo menos ali os destaques e as matérias mais importantes para o seu concurso. Não vai lá ler o informativo todo, tá? Procura ali, por exemplo, se você está estudando para a AGU, essas matérias, a não ser que você já esteja num nível muito elevado, mas estudar informativos de penal e processo penal já é uma coisa mais secundária. Né? É mais importante que você saiba ali as matérias que são a base para os concursos de advocacia pública. A não ser que seja aqueles tipos de... Se sai um informativo de um crime, que é um crime que tem possibilidade de cair no concurso da AGU, sim, aí vale a pena estudar. De repente um crime contra a administração pública, que tem chance de cair, crime na licitação, alguma coisa assim. Sim. Mas caiu de repente um crime, jurisprudência sobre um crime de estupro, de homicídio, aquilo não tem chance de cair na AGU, que não é o foco do concurso, né? Mas um crime, né, que é de matéria da AGU, aí talvez você faz uma análise interessante. Então essa jurisprudência atual é um estudo mais de véspera. Tá? E aqui falando em estudo de véspera também, eu quero contar para vocês que um dia antes da minha prova do Banco Central, eu li ali todas as súmulas do STJ e do Supremo. Isso é obrigatório, pessoal. Gente, um dia antes, e foi excelente, porque eu realmente acertei várias questões porque eu tinha lido um dia antes. É lógico que eu já tinha visto aquelas súmulas, de alguma forma, algumas, né, não tinha visto todas, mas eu já tinha visto aquelas súmulas estudando a matéria, né, ali no contexto da matéria. Mas lembrar também, e aí agora tem essa jurisprudência em tese, tem a Constituição e o Supremo, começa a pensar e ter um feeling do que é importante para a carreira que você está estudando. E aí, na véspera da prova, você estuda, você dá essa revisada na jurisprudência. Gente, é show, assim, para fechar, né, professor? Não, e aí, o que você falou é interessante, porque na véspera, antes da prova, um dia antes, ou então na semana de revisão, você tem que tirar para fazer o quê? Revisão. E revisão também e principalmente da jurisprudência. Pegar as súmulas do STJ, STF. E eu sempre falo que o que é obrigatório? É obrigatório você saber pelo menos as 200 últimas súmulas do STF,
e também do STJ, as 200 são obrigatórias. Se souber todas, as 700 do STF, melhor ainda, mas as 200 últimas são obrigatórias do STF e STJ. Saber todas as súmulas vinculantes, isso é obrigatório saber. Súmula vinculante tem que estar assim, gravado na sua mente, assim, todas elas, todas são importantes. E outro ponto interessante, você tem que saber e tem que revisar também o quê? Casos de repercussão geral, que são criadas teses lá do STF em repercussão geral. Eu vejo em administrativo lá casos sobre responsabilidade civil de Estado, sobre servidores públicos, que cai muita repercussão geral do STF, que foi um caso julgado e firmou aquela tese. Tem um que é muito famoso, né? A administração deve descontar os dias de greve do servidor público quando ele faz a greve, porque a greve é a suspensão do vínculo dele, salvo se foi uma greve por ato irregular da administração, ou então se há um acordo para depois fazer a compensação. Isso não foi assim uma jurisprudência, né, repetir, foi um caso julgado pelo STF em repercussão geral, que está despencando em todos os concursos públicos, jurídicos ou não jurídicos. Então, assim, tem que saber de cor 200 últimas súmulas do STF e STJ, todas as vinculantes. E uma coisa que eu falo, tem que estar pelo menos também com o informativo do STJ e STF em dia, né? É um estudo semanal. Vou pegar lá quarta-feira, informativo do STF, que sai sempre à quarta-feira, vou dar uma lida, vou entender, fazer esse estudo, e às quintas-feiras do STJ, a mesma coisa, isso é obrigatório. Até para quando você for revisar os conteúdos, você fala, isso aqui eu já vi em julgado informativo do STF e STJ. Para estar com aquilo, não deixar você também, como se diz assim, você deixar muito para trás, porque depois para atualizar, eu acho que fica mais complicado você pegar e tem que revisar tudo, aprender e revisar tudo ao mesmo tempo, sabe? É complicado, aprender e revisar, é isso mesmo. Mas a súmula é obrigatória. Eu até anotei aqui, ó, o professor Gustavo falou, tem que saber as 200 últimas súmulas e as súmulas vinculantes. É importante aqui, pessoal, principalmente, no mínimo, né? E principalmente ali na véspera da prova. Esse estudo de véspera, eu acho infalível. Eu estudei até, assim, um pouquinho antes de entrar na sala, eu estava estudando. Até no dia da prova eu acordava mais cedo para poder estudar. No dia da prova eu estudava. Não perca nem um minuto, foco total, estuda ali Apesar de dar assim, daquela ansiedade, né, de você estar estudando e tal, mas assim, eu acho melhor estudar, mesmo com aquela ansiedade de estar pegando o assunto, às vezes esquece alguma coisa, revisa, do que você ficar em casa. Hoje eu não vou estudar que eu não quero ficar nervoso, não quero ficar ansioso. Eu preferia ficar mais ansioso estudando do que ficar ansioso sem estudar. Não cai nessa não, gente. Eu falo porque no decorrer do tempo que você estuda para concurso, você também conhece muitas pessoas, né, professor? E aí tem os amigos, as pessoas que estudavam ali com a gente, na época era biblioteca, todo mundo se encontrava na biblioteca. E aí, o que acontece? Você vê as experiências de quem estuda e dá certo e quem estuda e não dá certo. Então, pelo que eu já vi, esse estudo de véspera, ele dá muito resultado, gente. Esse estudo aqui das súmulas na véspera, pegar ali julgamentos importantes na véspera da prova, isso aqui dá resultado. Não só no meu caso, como no caso de pessoas conhecidas também. Eu vi isso aqui acontecer. É isso aí. No meu concurso da PGFN, uma questão discursiva, um parecer. O parecer todinho foi com base em uma súmula 114 do STF, uma súmula bem antiga, inclusive, que era uma questão de financeiro, e eu errei o parecer, pessoal. Sabe quando você está cego na prova? Podia usar o vadimeco, e o vadimeco com referência, você podia usar. E aí eu peguei o parecer e tal, comecei a fazer uma questão de liberação de crédito, se podia ou não liberar um crédito para uma despesa lá. E eu procurei, na hora da prova não achei a resposta. Aí falei que podia liberar o crédito. Aí achei a prova difícil, saí, tô lá fora, todo mundo, nossa, que prova fácil, porra, tava dada a questão, não sei o quê. Aí eu falei, como assim, gente? Eu achei difícil, não tinha nada, procurei, o pessoal não gostava. Era a súmula 114 do STF. Eu falei, mas como você sabia? Não, porque tava aqui no vadimeco, né? Aí eu falei, não, mas o meu não tinha isso. Tinha, pode olhar. Aí eu abri e tinha lá assim, ó, o artigo da Constituição, embaixo tinha lá,
Vide súmula 114. Aí eu falei, gente, eu não vi isso na prova. Não vi. Ai, gente, isso é dureza, Aí eu fiz o parecer isso é dureza, contrário. Gente. E aí, foi o primeiro dia, foi o parecer. Aí no segundo dia eu tava tão desmotivado que eu nem ia fazer a prova, que era a peça. Eu falei, cara, não vou, já fiz o parecer em sentido contrário, vou reprovar, que não sei o que, tal. Aí me ligam, não, você vai lá, faz, às vezes dá certo. Já teve caso de parecer contrário que também passou e tal, não sei o quê. Aí fui no segundo dia, fiz a peça, uma contestação lá, que eu fui bem, e eu consegui passar no parecer com a nota mínima, que foi a nota 6. Ai. Mas por quê? Porque eu fiz um parecer bem fundamentado e deixei só pro finalzinho a resposta. Então, primeiro, eu trouxe todo o caso, trouxe a fundamentação, trouxe tudo que é irrelevante, no final eu coloquei, tendo em vista o que eu falei, pode liberar o crédito. Só no final que eu fiz errado. Ou seja, lá nos... o que aconteceu? O examinador, no quadradinho, né, do examinador. Eu fui pontuando, acho que ele gostou do que eu escrevi, achou que é fundamentação, eu falei assim, vou dar a nota para esse cara passar, porque ele escreveu razoavelmente bem, não vou reprovar. Aí eu passei no parecer com a nota bem raspando, e na peça, como eu achei que eu estava já reprovado, eu fui assim sem medo. Escrevi bastante, a nota da peça foi lá em cima, porque eu escrevi bastante coisa e conseguiu contrabalancear. A gente passa esses apuros no concurso. Mas eu fiquei cego. Por mais que estude, né, E eu falei assim, olha, meu vadimeco não tem. O pessoal, abre aí que tem, pode ver. Quando eu abri, eu vi lá, vide súmula 114. Eu falei, meu pai do céu, como é que eu não vi isso na prova? Além de tudo, você ainda tem que manter a calma para conseguir visualizar essas coisas, né? Isso aconteceu comigo, assim, parecido na prova oral. Eu não lembro agora qual foi a pergunta, gente, mas eu respondi com tanta convicção e era justamente o contrário. E quando eu saí, eu falei, não, porque isso e isso. E aí eu parei, gente, era o contrário, mas eu falei tão convicta que acabou dando certo. Acho que eles ficaram em dúvida, mas será que a gente tá errado, porque realmente eu achei que eu tava certa, sabe? Mas é isso, tem hora que dá uma cegueira, assim, na pessoa, né? Vai indo, é tanto tempo estudando, mas enfim... eu acredito justamente nisso. Se você estudar e fizer a sua parte, de alguma forma as coisas vão dar certo, tá? E quer falar mais alguma coisa, professor? E outro ponto da jurisprudência é o seguinte, eu vejo os alunos, às vezes eles estão lá, tipo assim, muito preocupados em saber a doutrina, até a lei seca é importante, mas assim, tem uma ordem das coisas. Se você está deixando o seu estudo semanal, jurisprudência, né, em último plano, você está fazendo errado. Então assim, estou pegando um livro muito grande aqui, eu comprei a coleção inteira de direito civil, vou ler tudo, assistir aula, vou ler. Inverte essa ordem. Esteja primeiro muito bem em jurisprudência, atualizado com a jurisprudência, sabendo decorar ali as súmulas do STF, STJ. Depois que você fizer essa base junto com a lei seca, aí que você vai aprofundar com doutrina. Porque no concurso, você pode pegar estatisticamente, o que mais cai é lei seca, jurisprudência e a menor parte é a doutrina. É isso aí. Então, se você não souber muito bem essa dupla aí, lei seca, jurisprudência, você não vai passar. E os alunos às vezes não gostam de ler, de estudar jurisprudência, por quê? Porque acha às vezes meio chato, meio cansativo, acha difícil, e às vezes pegar um livro lá, um PDF, tá tudo explicadinho, bonitinho, com exemplo, é mais agradável. Mas no concurso, o que mais cai? Lei seca e jurisprudência. Muitas vezes os dois vêm na mesma questão. Então, estude semanalmente julgados do STF, do STJ, informativos. Antes de qualquer coisa, vai saber as súmulas do STF, do STJ, súmulas vinculantes. E você tem aqui no GRAM os nossos audiobooks, onde você tem uma leitura artificial, mas que nem parece que é artificial. Você coloca lá para ler as súmulas, vai dar uma corrida, vai fazer uma musculação, vai passear com um cachorro e bota lá. Você vai escutando as súmulas, é uma forma de você estudar. Aí você faz o estudo, que é o estudo que você faz lendo, né, que é um tipo de você memorizar, faz o estudo, depois escutando a leitura e depois lê de novo. De alguma forma aquilo vai entrando na sua memória e você vai decorando aquele entendimento que na sua prova vai ser muito essencial. É isso aí, gente. Pensar nisso o tempo todo. Enquanto você estiver estudando, pense nisso, pense na matéria o tempo todo.
Quem quer concurso da AGU, né? Tá para sair o edital. A gente lançou o nosso curso aqui, Preparação Total AGU, com preparação para prova objetiva, discursiva, PDFs 80/20, aulas em vídeo 80/20, prova oral, prova discursiva. Concurso da AGU tá para sair. Vai sair ainda esse ano. A AGU, PGFN, PG Bacen e a PGF, Procuradoria Geral Federal. Se você quer esse concurso e não tá, tipo assim, vidrado, bitolado, pensando só nisso, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, você tem que estar saindo, quando sai à noite, sai e tá conversando de concurso da AGU. Olha, quando vai sair, não vai sair, sai hoje. Você não tá, assim, vidrado com isso, você não tá... A ficha não caiu ainda para vocês. Ficar o concurso tá para sair, acredite. A AGU fez uma resolução alterando a outra resolução que ela tinha feito, dizendo que para o concurso saindo este ano, vai valer prática jurídica antes da colação de grau. Porque eles fizeram uma resolução que tinha que ser depois da colação de grau, os 2 anos. Mas, de forma transitória, uma outra resolução permitiu que o concurso que sai este ano, ou seja, a intenção é concurso para esse ano sim, vai valer para esse concurso prática jurídica antes da colação de grau. Então, quem está na faculdade, quem está recém-formado, não tem os 2 anos ainda após a colação, vai poder utilizar. Então, aproveite, estude e esteja atualizado, porque o concurso da AGU, mais de 600 cargos vagos na PGF, mais de 500 cargos vagos na AGU, Banco Central, mais de 170 cargos vagos, muitas vagas, bons salários, muitas oportunidades, mas você tem que estar a fim de passar. Então começa, lei seca, jurisprudência, exercício, videoaula, tem que estar pensando só nisso a partir de agora. É isso aí, gente. É focar e ficar obstinado mesmo, pessoal, é isso aí. Foi assim que eu fiquei. Tem que ser assim. Só pensava nisso, gente, tem que só ficar pensava meio louco da nisso, cabeça. fica. É aquela coisa de ficar chato, só pensa nisso, só fala nisso, mas dá um resultado, né? O importante é você chegar ali no resultado, que é a aprovação. Então vamos aqui para a última dica, tá? Que eu sistematizei aqui, nós pensamos aqui, né, professor? Separar a jurisprudência própria da fazenda pública. E aqui nós estamos falando de concursos da AGU, concursos de procuradorias. Nesses concursos, pessoal, é importante você saber, e aqui não tem um limite temporal, tá? Se tem ali um precedente bem antigo, ou desfavorável ou favorável à fazenda pública, muito específico, você tem que saber. Se você está estudando para procuradorias, se você está estudando para a AGU, você tem que saber a jurisprudência própria da fazenda pública. E aí eu posso até dizer que tem lá no meu PDF uma grande parte mesmo dessa jurisprudência, porque é algo muito específico, né? Professor, então tá lá, de fato. E só para acrescentar aqui, Luciana, concurso da AGU, em geral, tem que saber as orientações normativas da AGU, que ficam no site da AGU, tá? Muitas são ali repetições, né, de julgados do TCU, do STJ, que a AGU faz a sua jurisprudência, faz o seu enunciado. Mas tem que saber quais são, porque no concurso vai ter questão que vai ter assim, ó, seguindo as orientações normativas da AGU, julgue os itens. Aí tem que saber daquelas orientações qual que realmente vai estar certo ou errado. Todo concurso da AGU cai um item sobre isso. Sim, orientações normativas. E aí também é legal, professor, no caso, pegar também o contexto em que foram feitas essas orientações, né? Assim, no sentido daquela questão administrativa que acabou gerando a orientação normativa da AGU, né? Tem muitas lá de servidores, de licitações e contratos, tem bastante também. Eu imagino. De financeiro. Aí é importante. Então, pessoal, essa jurisprudência constitucional, administrativo, processo civil e tributário voltada para a fazenda pública, algo que diga respeito aqui especificamente, à fazenda pública, vocês têm que saber também. Tá? É importante saber aqui, você pode até aqui separar essa jurisprudência. Separar essa jurisprudência, deixar um resuminho, de repente é o que você vai ler ali na véspera da prova, as súmulas que tem a ver com a fazenda pública, repercussão geral que tem a ver com a fazenda pública,
O professor Gustavo falou ali que tinha um julgado recente antes da prova dele, né? E aí nós temos vários aqui. Só para lembrar aqui da Fazenda Pública, tem a questão da irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa, que foi decidida pelo Supremo. Gente, esse julgado você tem que saber. Se não cair, eu vou me aposentar como professor. Esse aí, vai cair, isso é certeza. Pode anotar. A AGU vai cair. Eu vou pedir para aposentadoria. Eu acho que é a tese 1199. Decorou até, eu tava ficando bitolada, tá vendo? Decorou até, nem eu decorei até. Da repercussão geral. Outra também que eu acho que assim tem que saber é o julgado, agora eu me perdi aqui no número da ADI, se alguém lembrar, em que o Supremo decidiu sobre a inconstitucionalidade da proibição de medidas liminares contra a Fazenda Pública. Tá? Então, ali também, quando o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade da lei do mandado de segurança no que se refere à proibição de liminares contra a Fazenda Pública, tem que saber aquele julgado também. Tá? Quer ver um outro que vai cair? O Supremo julgou também, não foi o Supremo que julgou, mas é como se fosse o Supremo, porque isso vai ser confirmado. Em relação à legitimidade para propor ação de improbidade. Que, segundo a lei, somente o MP poderia propor ação de improbidade. A lei alterada ficou assim. E o Alexandre de Moraes entendeu que, neste caso, não era só do MP essa legitimidade, que a Fazenda Pública, o ente público, claro, pela sua advocacia pública, também tem legitimidade para propor ação de improbidade. Isso vai cair com certeza, lá no artigo 17 da Lei de Improbidade. Outro que vai cair, que é de Fazenda Pública, esse assim é certo também. O artigo 10, anota aí, o artigo 10 da nova Lei de Licitações, que fala o seguinte, que a advocacia pública tem que defender o servidor público na via judicial ou administrativa, quando ele atua em parecer da advocacia pública. Tá? Então a lei fala, um servidor que atua em licitações de contratos, que atua com base em parecer da advocacia pública, se depois ele tiver que responder em processo administrativo ou processo judicial, até por improbidade, a advocacia pública tem que fazer a defesa dele, se ele atuou com base nesse parecer da advocacia pública. E o STF entendeu que esse artigo 10, ele é, na verdade, uma norma que só vale para a União. E fez ele uma interpretação conforme a Constituição, essa norma aqui só vale para a União. Por quê? Porque cada ente tem que ter a sua lei dizendo quando que tem que ter ou não assistência à advocacia pública aos servidores. Então esse artigo 10 só vale para a União, porque cada ente tem a sua autonomia e se quiser fazer a defesa, tem que ter lei própria, como já tem em alguns estados. Então esse é outro julgado que vai cair. Então os alunos aqui têm que ter, como a Luciana falou, é isso, o negócio está caindo toda hora, tem que ter essa, digamos, essa habilidade de ver um julgado e falar assim, poxa, esse aqui é bom para o concurso de advocacia pública, esse aqui vai cair. Então um julgado como esse, né, que fala de legitimidade para a proposição de improbidade, que fala do artigo 10 da Lei de Licitações, que é a nova lei, que fala que aquele artigo lá só vale para a União, que diz respeito diretamente à advocacia pública. Então, digamos, esse feeling que tem que ter quando você estuda os julgados do STF e do STJ. Show. Eu até anotei aqui, ó, o professor falando, e eu estava aqui procurando para vocês o tema. Esse aqui é do STF, da Lei de Improbidade. Esse tema aqui, ADI 4296, que foi em que o Supremo julgou a inconstitucionalidade lá da Lei do Mandado de Segurança no que se refere aqui à proibição de liminares contra a Fazenda Pública, o artigo 10 da nova Lei de Licitações em Contratos, que teve essa interpretação conforme, né, professor? E ali, ó. E nós teremos aqui, Luciana, com certeza, na revisão de véspera, né? Uma semana, né? Antes da revisão de véspera, semana de revisão só de jurisprudência com vocês. Isso mesmo. Um dia só administrativo, um dia só processo civil e fazenda pública, um dia constitucional, só com um tema voltado para a advocacia pública, para você pegar os julgados, fazer o seu material ali bonitinho e revisar para a prova depois. É isso aí. O Jean ali falou, tem ADI que julgou inconstitucional a lei das devoluções da RPV e precatórios, verdade.
né, que depois deu um trabalhinho lá pra gente, que é do contencioso, que ali o Supremo também declarou a inconstitucionalidade da lei que determinava o quê? Que depois de 2 anos, aqueles valores de precatórios e IRPVs que não tinham sido levantados pela parte exequente, eles retornavam para os cofres públicos. E aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Também é um tema que pode cair, sim, bem recente. Voltaria para os cofres públicos e aí a pessoa teria que depois pedir novamente, né? E ela teria, e aí tinha a discussão no STJ se ela teria um prazo para pedir novamente. Tinha uma turma que entendia que sim e outra entendia que não. Ficava tinha na prazo. Conta lá de eterno. Isso. E aí depois o Supremo veio e falou: não, é inconstitucional esse dispositivo. Se a gente for puxar aqui julgados de fazenda pública, tem muitos, né? Um monte, fica aqui horas e horas. É isso aí. E a gente vai ter essa aula também, né, professor? Teremos essa aula quando tiver perto do concurso. Bem específica quando estiver perto da prova, né? Bom, então é isso. Professor, tem algo a mais a acrescentar? Por enquanto, que eu me lembro assim, neste momento eu já falei. Tá certo, tá certo. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado e que possam levar essas dicas, colocar em prática para melhorar aí ainda mais os estudos de vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.